Olá, eu sou a Rosane, esse é o Carlos. Olá, tudo bem? Nós somos sócios junto com a Andréa Pérsia no Instituto Metalaxe. E hoje a gente vai falar para vocês sobre essa técnica que é o rapport. Você já imaginou se fosse muito mais fácil você conseguir a confiança do teu cliente de uma maneira bem tranquila, bem suave, já na primeira sessão ou segunda no máximo, conseguisse que ele criasse tanta confiança em você que ele pudesse se abrir para o processo com mais tranquilidade, passando para vocês todas as crenças que eles têm. Além disso, melhorar inclusive a tua capacidade de se comunicar no dia a dia, né? Quando você precisar falar com o investidor, ou quando você precisar falar no banco com o seu gerente, numa reunião, em todas essas ocasiões que às vezes são desafiadoras. E essa técnica, o que ela é interessante é que ela surge de um movimento natural das pessoas. Quando nós estamos assim em uma conexão com os nossos amigos, por exemplo, se você vai num bar ou numa festa e você está conversando com aqueles teus amigos de longa data, assim, de um tempão, quantas vezes você já não olhou para o lado e todo mundo tá com o corpo virado de uma mesma maneira, ou está sentado com a perna cruzada da mesma maneira, né? Bebendo, todos de repente levam o copo na boca ao mesmo tempo. Então essa conexão nós chamamos de rapport. E o que acontece? Você pode precisar, quando você tem um cliente, uma pessoa que você não conhece, é você que vai dar esse passo em direção ao teu cliente, conhecer em direção ao mundo do cliente, vamos dizer assim, né? Porque todos nós nos relacionamos com o ambiente à nossa volta de uma determinada maneira. Nós temos gesticulamos cada um de uma maneira, respiramos cada um diferente, usamos termos, palavras diferentes, né? E esse é o modelo de mundo. A questão é que quando eu comecei a trabalhar como coach bastante tempo atrás, uma grande dificuldade que eu tinha era fazer com que aquele cliente que chegava para me conhecer, que nunca tinha ouvido falar, assim, não conhecia coaching direito, tinha sido indicado ou tinha sido enviado até por uma empresa, eu tinha uma grande dificuldade até criar esse vínculo, criar essa confiança nele. Na verdade ele não me conhecia e nem eu conhecia, estávamos todos meio pisando em ovos. E eu tinha um problema com isso, eu ficava sempre me perguntando como que eu ia conseguir algum dia ganhar a confiança dos clientes já na primeira sessão, né? Porque se isso não acontecesse, eu podia perder 4 ou 5 encontros tentando ganhar essa confiança até que ele realmente começava a se abrir para o processo. Se você pensar que um processo de coaching tem de 10 a 12 sessões, era quase metade. Muito tempo perdido. Muito tempo perdido. E eu estava em busca dessa solução. Dentro dos meus estudos, me falavam muito e eu acabei começando a estudar, começando a pesquisar, e fui fazer o curso de Programação Neurolinguística, e dentro do curso de Programação Neurolinguística se aprende essa técnica que é chamada rapport. E rapport você pode traduzir como uma harmonia de comunicação. Você harmoniza a sua comunicação, a do seu cliente, de maneira que você obtenha as respostas de uma maneira mais tranquila da parte dele. A gente poderia dizer que é uma comunicação que vai além da comunicação falada, né? Sim, porque na verdade só 7% da comunicação é feita através das palavras, né? 55% da comunicação, mais da metade, é a comunicação de corpo, de postura,
de gestual, e daí você... Voz. Exatamente. Então, é uma maneira de você fazer essa comunicação se amplificar, se ampliar. A gente vai explicar para vocês de uma maneira bem prática como fazer o rapport, afinal, né? É isso aí. Então, espera um pouquinho. Então, agora você vai ficar observando como que a gente se senta, como que a gente gesticula ou não. E você tem que observar as similaridades, aquilo que a gente está fazendo de igual. Tá? Que esse é o segredo do rapport. Mas observa, a gente vai conversar aqui um minutinho, e vai prestando atenção assim, em toda a postura, tudinho, ok? Então, atenção. Por que é uma oportunidade para a pessoa aprender, eu vou te perguntar isso, por que é uma oportunidade para a pessoa aprender sistema representacional? Porque é importante para a pessoa aprender esse sistema. Por que é uma oportunidade, é importante mesmo aprender? Olha, os sistemas representacionais, eles dão pistas sobre como a pessoa pensa. Algumas pessoas pensam através de imagens, outras pessoas através de sensações, prioritariamente. Né? Todos nós temos todos. Algumas vezes nós fazemos uns caminhos mentais. Então a gente começa montando uma imagem na cabeça, dali a gente sente algo relativo àquela imagem, às vezes a gente conversa, faz aquela papinho interno, né? E por que isso é importante? Porque se você estiver ou com um cliente, pode ser um cliente de terapia, ou pode ser qualquer tipo de cliente, em qualquer situação de relacionamento, de negócios ou pessoal, você vai conseguir se comunicar também melhor, né? Você vai conseguir ter com a pessoa você vai poder usar com as pessoas os mesmos termos que ela usa com você, por exemplo. E ela vai conseguir te entender melhor. Ao invés de falar, você ouve, né? Você ouve o que eu quero dizer, você fala, você vê o que eu quero dizer, é isso? Exatamente, porque tem gente que fala, tem gente que você, quando está conversando, ela fala exatamente isso que você tem um exemplo. Você vê o meu problema, né? É visual. Ela é visual, enquanto o outro vai dizer, você sente o meu problema? Isso. Então isso gera uma facilidade, uma melhoria na comunicação que você faz com qualquer Até no tom da voz, né? A pessoa que fala mais calminho. Sim, aí isso daí a gente vai aprender tudo, a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo, mas se vocês observaram, a gente tende a ter, como a gente já trabalha um pouco junto, né, há um tempo, tal, somos sócios, junto com o André, a gente tende a ter uma perna mais ou menos uma mesma posição. Não sei se vai dar pra ver na câmera, né? Mas nossa perna assim, nós estamos mais ou menos na mesma posição, a gente tende a falar no mesmo tom, a gente pode dar aqui uma bela exagerada, né? Porque você não vai fazer isso, tudo tem que ser sutil, que a pessoa não pode se sentir imitada. Você espelha outra pessoa. Se eu não conhecesse o Carlos, o que eu ia fazer agora? Eu ia sentar com as pernas mais ou menos como aqui eles estão, com as mãos em cima da perna, como que ele está, e eu ia fazendo pequenos gestos semelhantes ao dele. E em algum momento eu ia testar se ele já estava com essa sintonia, vamos chamar assim, né? E eu ia, não sei, fazer algum movimento diferente para ver se ele seguia o meu movimento. Às vezes um simples mexer de lado. Por exemplo, digamos que eu fizesse assim agora, já que ele se mexeu, né? Mostra que a pessoa entrou em sintonia com você.
de maneira sutil, isso é bem agradável, né? Para o cliente se sente muito acolhido. Acolhido, é a palavra. A propósito, acho que o maior propósito do Rapport é acolher a pessoa, né? E fazer com que a pessoa tenha resultados independentes. Sim, se abra, no caso de tanto de uma psicoterapia, quanto de um processo trabalhando programação neurolinguística, quanto numa venda, que a pessoa se sinta acolhida. E se você gostou daqui dessa nossa pequena aula, né, nessa nossa amostra daquilo que você pode aprender na programação neurolinguística, nós vamos começar um curso no último final de semana de maio, ministrado pelo André Pérsia, que é Master Trainer, psicólogo há mais de 20 anos. É uma pessoa bastante generosa na maneira como ele dá aula, na maneira como ele ensina e passa conteúdo. Então vai ser uma tremenda oportunidade. Tem aí um link, clica no link, vai para a nossa página, faz o teu cadastro lá para receber informações ou já se cadastra para o curso mesmo. Tá? Vão ser 6 módulos e termina em agosto, setembro? Setembro. Mas quando a pessoa se cadastrar... Tá tudo lá na página. Isso, no link abaixo, você clicando, você recebe as informações de data, local, horário das aulas, todo o cronograma, toda a programação e já pode fazer a sua inscrição. Então, é isso. Hoje é isso. Próximo vídeo, sistemas representacionais. Você vai aprender como você pode perceber que a pessoa pensa. Ou melhor, como a pessoa pensa. Exatamente, como a pessoa pensa, a estrutura do pensamento. Então, tchau, até a próxima. Até a próxima.